Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo, você está no canal Deide Ser Fé, Escola Bíblica à Distância. Nós estamos iniciando o segundo trimestre, isso mesmo, não é? O tempo passa muito rápido. E eu estou alegre por poder me dirigir mais uma vez a você que nos acompanha semanalmente através das nossas publicações. Como você sabe, nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre será os reis e os profetas de Israel. Hoje, na primeira lição, o tema será: haverá sobre nós um rei. Amados e queridos amigos, irmãos, aqueles que nos acompanham semanalmente, eu quero convidar você a embarcar comigo em uma jornada, isso mesmo, uma viagem no tempo, um tempo de reis e reinos poderosos e profetas que falavam com autoridade da parte do Senhor. Este tempo precioso está registrado nas Sagradas Escrituras no Antigo Testamento, especialmente nos livros de 1ª e 2ª Reis e 1ª e 2ª Crônicas, nos quais nós iremos nos debruçar, estudar, refletir durante todo esse trimestre. Sem dúvida, dado o fascínio que as histórias registradas nesses 4 livros da Bíblia provocam, poderemos extrair inúmeras lições para a nossa vida. Todavia, não dispomos de espaço suficiente para descrevê-las em seus riquíssimos detalhes. Não obstante, as próximas 12 lições foram divididas em 4 sessões para que você, caro ouvinte e participante, tenha uma visão panorâmica deste precioso tempo bíblico. Na primeira sessão, vamos refletir sobre o tempo da monarquia unida. Na segunda sessão, estudaremos sobre o reino dividido. Na terceira sessão, estudaremos sobre o ministério profético. E, por fim, na quarta e última sessão, a queda de Jerusalém e a volta do exílio babilônico. Eu quero fazer um desafio a você que participa conosco de aproveitar esse estudo bíblico da revista, mas esses comentários feitos através desse canal, e você se aprofunde, não é? Estude com afinco e, sem dúvida, você vai ser muito abençoado. Para dar início ao nosso estudo, eu convido você a abrir e acompanhar com a sua Bíblia a leitura de 1 Samuel, capítulo 8, versos 5 ao 7. E disseram-lhe: tu já estás idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: dá-nos um rei para que nos lidere, isto desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo o que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de estudar a tua palavra. E te pedimos a tua bênção, a tua direção, que o teu Espírito Santo possa iluminar o nosso entendimento, para que possamos crescer, possamos aprender durante todo esse trimestre com o estudo da tua palavra, Pai. Nós oramos e te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Pois bem, o texto que acabamos de ler nos mostra os anciãos, em nome do povo de Israel, pedindo ao profeta Samuel que elegesse um rei. Esse evento marca o fim dos juízes e a transição para a monarquia. Segundo o comentário do Novo Testamento NVI de F.F. Bruce, até agora Israel fora governada diretamente por Deus. Uma teocracia seguindo um grande ideal. Mas a perversidade e a fraqueza dos homens levaram à desobediência e ao fracasso.
Só em presença de um grande perigo é que o povo dava ouvidos à mensagem do Senhor. Agora, levado por um sentimento de orgulho nacional, eles pedem um rei. A monarquia, no fim das contas, nos destinos da providência, tinha por objetivo dar ao povo eleito uma ideia do reinado messiânico. Mas se tivessem seguido fielmente a Deus, veja, tornava-se dispensável a presença de um rei terreno. Para Samuel Schultz, em seu livro A História de Israel no Antigo Testamento, nos séculos 10º e 11º a.C., Israel estabeleceu e manteve a mais poderosa monarquia de toda a sua história. Nem antes e nem depois a nação teve tão extensas fronteiras e nutriu tanto respeito internacional. Tal expansão foi possível em grande parte, ou em grande medida, a causa de não interferência que podia ter chegado desde as extremidades do crescente fértil durante esta época de sua história. Para sermos bem-sucedidos em nosso estudo, é necessário termos em mente quem foram os autores dos livros dos reis e das crônicas. Qual foi o propósito do Senhor em inspirar esses autores a escrevê-los e em que época aproximadamente esses livros foram escritos? Assim, nós podemos ter um vislumbre melhor sobre o contexto histórico que é tão importante para compreendermos o porquê das ações e dos propósitos do Senhor naquele tempo. Mas também em que sentido aqueles episódios narrados são fundamentais para a nossa vida hoje. Ora, segundo muitos estudiosos, os livros que compõem 1ª e 2ª Reis, na verdade, seriam uma continuação de 1ª e 2ª Samuel. Isso mesmo. O que é muito intuitivo, porque o livro de 1ª Reis começa com o final do reinado de Davi e o início do reinado de Salomão, o seu filho. Assim, esses livros seriam apenas um único livro contendo a história de todos os reis de Israel. Desde a história de Samuel, o último juiz e organizador da monarquia, diga-se de passagem, até a queda de Jerusalém e o fim da Era dos Reis. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Provérbios, capítulo 25, verso 1. Estes são outros provérbios de Salomão, compilados pelos servos de Ezequias, rei de Judá. Obras como o Comentário Bíblico Beckham e Moody, Cambridge, Comentário do Antigo Testamento Champlin e o Comentário do Novo Testamento NVI F.F. Bruce concordam que a época do reinado de Ezequias foi caracterizado por uma grande atividade literária. Este período surge-nos como o momento mais apropriado, veja, para a compilação e a escrita desses livros. O Comentário do Novo Testamento NVI F.F. Bruce diz que, se considerarmos que o Livro dos Reis aparece no cânon hebraico como fazendo parte dos profetas mais antigos, a explicação mais simples parece-nos ser a seguinte: os registros foram guardados, ou seja, eles foram mantidos seguros por muitos profetas e, na ocasião adequada, teriam sido associados aos registros reais. Veja, quanto à importância em se falar sobre monarquia, assunto que parece algo ultrapassado, é bom lembrar que no ano de 1993, isso mesmo, o Brasil viveu um momento peculiar na sua história. Na ocasião, o governo determinou a realização de um plebiscito para decidir se o país deveria continuar com a forma de governo republicana ou deveria adotar a monarquista.
Desta forma, mais uma vez, a monarquia foi colocada em pauta em nosso país. Hoje, frente à crise política na qual se encontra o Brasil, os que voltaram, podemos assim dizer, a defender e a reivindicar a via monárquica como alternativa. Então, veja, a monarquia é, portanto, uma temática da atualidade. Outro ponto a considerar é que, quanto ao seu autor ou autores, devemos observar que os episódios que estão contidos nesses livros acontecem em um período histórico de aproximadamente 400 anos. Desse modo, é provável que o autor ou os autores dos livros dos reis tenham recebido um extenso material e vivido um período próximo da queda de Jerusalém, ou seja, em cerca de 586 a.C. A tradição judaica atribuiu ao profeta Jeremias a autoria desses livros, ou pelo menos como um dos autores. Outros ainda atribuem a autoria a Esdras, ao profeta Isaías, ou algum desconhecido que fora cativo para a Babilônia. Por sua vez, os livros das crônicas foram escritos, ou pelo menos concluídos, depois do cativeiro babilônico. Em 2 Crônicas, capítulo 36, do versículo 22 ao 23, nasce o edito do rei Ciro, autorizando a volta dos cativos e a construção do templo em Jerusalém. Desse modo, a tradição judaica aponta que provavelmente tenha sido Esdras o autor ou compilador desses dois livros, escritos provavelmente entre 450 a 435 a.C. Em relação à estrutura e composição dos livros dos reis e das crônicas, podemos perceber que, apesar das muitas semelhanças, existem algumas distinções que precisamos destacar. Em primeiro lugar, nos livros dos reis, há um acento máximo nos aspectos políticos, no reinado de Salomão e nos reinos divididos. Uma segunda distinção é a ênfase marcante no livro dos reis a respeito dos ministérios do profeta Elias e Eliseu. E uma terceira distinção é o relato mais detalhado sobre a história dos reis das tribos do norte, Israel. Vamos ler a Bíblia em 1 Reis, capítulo 19, do verso 29 ao 30. E o rei Davi jurou: assim como vive o Senhor, que me livrou de todos os perigos, declaro que meu filho Salomão será o próximo rei e se assentará no meu trono, exatamente como jurei a você perante o Senhor Deus de Israel. Segundo o livro Foco e Desenvolvimento, no Antigo Testamento, embora o autor ou editor final de Reis não tenha registrado nenhum tema específico para a obra, uma leitura cuidadosa sugere que o seu propósito foi de oferecer a seus leitores uma história avaliativa da monarquia teocrática por meio das lentes das alianças de Israel, possivelmente provendo uma resposta para a inevitável pergunta: como o povo escolhido de Deus acabou cativo na Babilônia? A ênfase que o livro oferece demonstra que isso é verdade. Os reis e os seus reinos recebem atenção apenas na proporção de sua fidelidade ou distanciamento da aliança e interações ocasionais com profetas, os porta-vozes de Deus. Já os livros de crônicas dá à comunidade pós-exílica uma interpretação teológica da história nacional, na qual a aliança davídica, o ministério levítico no templo e um sentido estrito da ação retribuidora da aliança de Deus tem papel predominante.
O propósito da obra era provocar apoio para a teocracia em sua forma existente. Isto mesmo, era motivar a fidelidade à lei e a esperança nas promessas messiânicas escatológicas da aliança. Cabe ainda destacar que, por sua vez, os livros das crônicas, longe de ser uma mera repetição do exposto em 1ª e 2ª Samuel e 1ª e 2ª Reis, tem como objetivo evidenciar a casa de Davi como a dinastia escolhida por Deus para governar o seu povo. Sua composição pode ser dividida em 4 seções importantes. A primeira seção, do capítulo 1 até o capítulo 10 de 1ª Crônicas, narra a linha genealógica que desce desde Adão até Davi. A segunda seção, do capítulo 11 até o final do 1º livro, narra o final do reinado de Saul até o final do reinado de Davi. A terceira seção, do capítulo 1 até o capítulo 9 de 2ª Crônicas, narra o reinado de Salomão. Por fim, a quarta seção, que começa no capítulo 10 até o final do 2º livro, narra o reinado dividido, a queda de Jerusalém e o retorno do exílio. À luz de todas essas informações, podemos ainda aprender lições espirituais preciosas a partir dos livros dos reis e das crônicas. Eu quero aqui dividir algumas lições sobre a ótica dos tempos. Em primeiro lugar, a história dos livros dos reis e das crônicas nos mostram, mediante uma quantidade significativa de exemplos, como podemos aprender com erros e acertos do passado. Alguém já disse que um povo que desconhece os erros do passado está fadado a cometê-los novamente. Assim, estudar as histórias sobre os reis e os profetas do passado é encher-se de sabedoria para o presente. Em segundo lugar, podemos aprender uma importante lição sobre como ter uma vida excelente. Isso. Ora, muito se diz hoje, sobre princípios de uma liderança eficaz ou sobre como podemos ter sucesso em muitos aspectos de nossa vida. Mas os princípios para o sucesso, muitas vezes destacados na atualidade, não são novos. Isso mesmo. Por exemplo, ouvimos com frequência hoje sobre a importância da humildade e da espiritualidade como elementos para uma vida de sucesso. Mas esses princípios estão claramente expostos nos livros que iremos refletir nesse trimestre. Você tinha pensado nisso? Não, né? Com certeza. Assim, podemos aprender que a humildade e o temor ao Senhor garantem sucesso, veja, e prosperidade. Mas também orgulho e a soberba precedem a ruína. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em 1 Reis, capítulo 14, verso 22 ao 25. Judá fez o que o Senhor reprova. Pelos pecados que cometeram, eles despertaram a sua ira zelosa, mais do que os seus antepassados o tinham feito. Também construíram para si altares idólatras, colunas sagradas e postes sagrados sobre todos os montes e debaixo de todas as árvores frondosas. Havia do país até prostitutos cultuais. O povo se envolvia em todas as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. No 5º ano do reinado de Roboão, veja, em 2 Crônicas 12, verso 2, acrescenta: por terem sido infiéis ao Senhor, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém.
Segundo o livro Foco e Desenvolvimento, no Antigo Testamento, a mensagem de Reis é que a infidelidade nacional para com as alianças deuteronômica e davídica trouxe o juízo deliberado de Deus sobre a monarquia teocrática, depois de várias demonstrações de sua paciência e misericórdia em virtude das promessas davídicas que aguardavam um cumprimento final. Já a mensagem de Crônicas é que as bênçãos partilhadas pela linhagem davídica como recipientes da promessa ainda estavam disponíveis para o remanescente restaurado. Veja, se eles esperarem pelo total cumprimento da aliança davídica em fiel obediência. Se na primeira lição podemos aprender com os acertos e erros do passado, e na segunda lição, a importância de ter uma vida excelente, em terceiro lugar, podemos aprender que o Senhor sempre amará o seu povo. Não obstante os inúmeros fracassos e contratempos do povo de Deus no período da monarquia em Israel. Quando este se arrependia e confessava os seus erros, o Senhor sempre, veja, o Senhor sempre esteve ao lado do seu povo para o reerguer. Mesmo depois da queda de Jerusalém, o Senhor nunca abandonou o seu povo. Podemos aprender com isso que o Senhor estará sempre ao nosso lado, apesar de nossos erros e contratempos. Talvez a mais importante lição que podemos aprender nos livros dos Reis e das Crônicas diz respeito ao fato de que o Senhor é o verdadeiro soberano sobre todas as coisas, inclusive da história. Ele é quem governa sobre tudo. E por mais que tenha existido na história pessoas com grande poder temporal, né? E a gente não pode deixar de admitir isso, elas foram julgadas de acordo com os padrões daquele que é o Senhor de todas as coisas. Ao concluir este estudo, é interessante destacar que o pedido dos anciões de Israel para que tivessem um rei, como tinham todas as nações, marca o fim da teocracia. Cabe lembrar que outras tentativas para estabelecer uma monarquia hereditária fracassaram. Basta ver Juízes capítulo 8, do versículo 22 ao 23, quando os israelitas pedem a Gideão, quando houve a libertação dos midianitas, para que governasse sobre ele. Não só eles, mas os filhos deles. Um outro exemplo é Abimeleque, que tentou perpetuar a descendência do pai, no caso de Gideão. Você pode ver isso em Juízes capítulo 9, do verso 1 ao 6. Também foi um fracasso. E o próprio profeta Samuel, quando ficou mais velho, você pode ver isso no capítulo 8, verso 1, nomeou seus filhos como seus sucessores. Veja, o livro de Deuteronômio, capítulo 17, do versículo 14 ao 15, havia antecipado a monarquia, mas o tempo ainda não havia chegado. Temos aqui uma instituição nova, onde Deus seria o rei divino e ele é quem escolheria o rei humano. Uma coisa importante destacar, que a realeza israelita, portanto, não teria sido o resultado de uma ordem divina. Veja, teria partido de uma decisão da liderança do povo. Diferente maneira como se deu na Suméria, por exemplo, e no Egito, nos quais a instituição monárquica teve a sua origem e a sua continuidade apoiada na religião, nos sacerdotes e nos deuses. O período dos juízes terminou enunciando a monarquia, a qual era vista como uma rejeição do governo teocrático, né? Do governo direto de Deus.
Não há dúvida de que muitos em Israel, incluindo o próprio profeta Samuel, eram antimonárquicos. Israel nada ganharia a ser, ou tentar ser, igual às demais nações, às outras nações, especialmente os pagãos. Mas para a maioria do povo, como a gente pode perceber, essa instituição era um ato necessário, especialmente para a unificação da nação e para prover maior proteção. Foi um momento no qual a estrutura social, que era tribal, ou seja, pastores nômades, teve a transição para agricultores que se fixaram na terra, né, que se tornaram sedentários, podemos assim dizer. Foi uma transformação baseada na organização em torno do Estado. Foi o período em que Israel se preocupou com a escrita da história do povo, dando corpo ao que chamamos hoje de Antigo Testamento. E o retorno a uma adoração unificada, né, tendo um centro de culto. Israel buscou também uma organização política para formar um exército que enfrentasse os inimigos, consolidando a posse da terra prometida. Por fim, aprendemos também que não devemos temer qualquer poder que se levante contra o povo do Senhor, pois temos ao nosso lado o leão da tribo de Judá, o filho de Davi, o Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo. Portanto, refletir sobre os livros dos reis e crônicas é constatar que temos um soberano da casa de Davi que reina e reinará para todo sempre. Portanto, nas próximas lições aprenderemos um pouco mais sobre a história dos reis de Israel e aplicar as lições daqueles tempos antigos nas nossas vidas e crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor. Esperamos que sejamos bem-sucedidos nessa empreitada. E eu espero que você também seja bem-sucedido. Finalizo perguntando: como você enxerga o agir de Deus na história? De que forma os livros dos reis e das crônicas marcam a sua vida? É possível ver o agir de Deus em suas decisões? Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor esta lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular ou computador. E não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal BTCFE Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 1, a primeira lição desse trimestre. E o tema foi: haverá sobre nós um rei. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que participam, assistem o canal, mas ainda não frequentam nenhuma igreja cristã. Procure uma igreja que tenha compromisso com a pregação genuína da palavra de Deus e faça uma visita. Sem dúvida você vai ser bem recebido e vai se sentir bem. Para se inscrever é rápido, é fácil, basta clicar aqui embaixo. Então gostei, faça um comentário sobre essa lição, deixe a sua opinião, pois toda vez que você faz isso, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante para mais pessoas. Eu quero também te pedir para que você acione o sininho para receber as futuras notificações, porque semana que vem tem mais conteúdo. Compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas tenham acesso ao conteúdo dessa lição. Você também pode ouvir essa lição acessando o seu podcast preferido. Até o próximo encontro. Nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.